Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, para glorificar o nome dele. Quero aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história. O meu nome é Thaís. Eu me reencontrei com meu marido no comecinho de maio de 2013. Depois de quase 9 anos separado, porque a gente já tinha namorado no passado, quando eu ainda tinha 17 anos. E ele 22 na época. Mas não deu certo. Cada um foi pro seu canto, eu namorei outras pessoas, ele também namorou outras pessoas. E como disse, depois de quase 9 anos, ele voltou a me procurar. E foi onde a gente começou a se relacionar novamente. Aí depois de 1 ano de namoro, eu descobri que estava grávida. Ele quis logo casar. Eu confesso que não queria. Mas ele falou que só ficaria comigo se a gente casasse. Então a gente se casou em agosto de 2014. O primeiro ano foi tudo muito bom, mas logo depois que minha filha nasceu, em 2015, começaram as brigas. A gente brigava demais. Eu era muito rixosa, orgulhosa, muitas das vezes egoísta, queria tudo do meu jeito. Achava que ele tinha que se virar com as despesas da casa sozinho. E ele sempre muito trabalhador, trabalhava em 2 serviços, nunca deixou faltar nada para mim e para minha filha. Eu trabalhava, mas nunca ajudava. E as brigas só aumentando. Foi quando a gente largou pela primeira vez. A minha filha ainda era bebê, tinha 5 meses na época. Mas logo voltamos. Ficamos menos de 1 mês separados, porque ele ficava indo atrás de mim e eu acabei voltando. Voltei para casa, começaram as brigas de novo. A gente se agredia com palavras, um ofendia o outro. Eu sei que foram muitas brigas e nesse foram quase 7 anos, né? A gente fazia quase 7 anos que a gente estava junto e nesse tempo a gente largou 4 vezes. E nisso a minha sogra pegou raiva de mim, me proibiu, sabe? De ir na casa dela. Todo mundo da família dele pegou birra de mim, não falava comigo. Minha sogra pegou e me proibiu de ir na casa dela. Aí que começou as brigas mesmo, porque tudo era motivo de eu colocar a família dele no meio, né? Porque a mãe dele também falava de mim, falava mal de mim, aí ele vinha e acabava contando pra mim. E eu falava mal dela também, xingava, ele corria, quando ia lá, em momento assim de nervoso, acabava soltando pra ela e ficava aquela briga, né? Entre família. E eu cometi um erro muito grande de falar mal dele para os meus pais. Eu falava muito mal dele para minha mãe, falava muito mal dele para minhas amigas. Falava, sabe? Falava muito mal dele. Eu tava cega. E chegou uma hora que eu não aguentava mais. Era mas muita briga. E para mim, eu tava certa. Ele tava errado, né? A culpa de tudo era dele. Isso na minha cabeça, né? E eu tava cega porque até que eu resolvi largar, né? Pela 5ª vez. Eu tava. Me deu 5 minutos e eu falei: não, eu não quero mais essa vida pra mim. E foi onde eu coloquei as minhas coisas. Eu postei na internet metade dos meus móveis para vender. Porque eu achava que eu não gostava mais dele. Porque eu peguei nojo. Eu peguei um nojo tão grande dele que ele não podia nem encostar em mim, sabe? Eu fugia de ter relações com ele.
A gente brigava, eu ficava de 15 dias sem conversar com ele dentro da mesma casa, sabe? As palavras que eu falava dentro da minha casa, sabe? Essas palavras malditas que eu tenho certeza que o diabo, né, acabou entrando, né, pela brecha que eu mesmo abri, né? Eu falava para ele procurar outra, eu falava para ele que eu ia embora, que aquilo não era vida para mim, que aquilo não era para mim. Eu reclamava às vezes do serviço de casa, né? Que a gente é tudo muito cansativo. Só que a gente não tem que reclamar. E eu reclamava muito de ter que fazer as coisas. Eu vivia reclamando. Murmurava, reclamava o tempo todo. E aí até que me deu 5 minutos e eu falei assim, não, eu não quero mais essa vida pra mim. E ele tava trabalhando, né? Ele trabalhava de manhã e trabalhava à noite também. Ele chegava em casa quase 11 horas da noite. Então, antes dele chegar em casa, eu peguei, né? Tirei foto dos meus móveis e falei assim, agora eu vou vender, né? Eu ficava sozinha em casa com a minha filha. Postei, publiquei na internet. E foi coisa de 5 minutos, vendi. No outro dia, foram lá buscar, né? Aí meu marido, eu tinha falado pra ele que eu tinha vendido, mas ele não acreditou, né? Aí no outro dia, quando ele chegou do serviço, que ele viu que não tinha, que tava faltando metade dos móveis em casa, ele ficou desesperado. E ele falou pra mim, eu não acredito que você fez isso, Thaís. E eu falei, não, eu fiz. Eu falei, eu vou embora. E aí, ele implorando pra mim não ir embora, ele chorou muito. E ele falava pra mim não ir, pra mim não ir. E eu cega, né? Falei, não, eu vou. Eu não quero mais ficar aqui. Falei, eu vou embora. E eu falava pra ele, né? Falava, você não me dá valor. Eu não tenho valor dentro dessa casa, eu vou embora. Só que, irmãos, eu tava cega. Cega. E aí eu peguei e eu vendi meus móveis também porque eu precisava levantar dinheiro, né? Falei, eu preciso de dinheiro para me sair daqui, para me pagar caminhão de mudança, montador para desmontar meus móveis do quarto, né? Do quarto da minha filha. E eu falei, eu vou sair daqui. Aí, no outro dia, eu já liguei pro montador para ele ir lá desmontar minhas coisas. Aí ficou aquela bagunça, tudo desmontado lá, pro meio da casa. E aí o que aconteceu? Eu ia embora, como eu trabalho de semana, né? Eu conversei, né, com um cara da mudança, né? E ele ia no sábado, a gente combinou, tava tudo certinho, ele ia no sábado buscar minhas coisas. Aí, chegou no sábado, o que aconteceu? A minha filha ficou doente. Ela ficou com febre, né? E aí ela ficou manhosa, ficava só no colo, eu não consegui terminar de arrumar minhas coisas. E o caminhão ia logo depois do almoço, porque eu mandei ele ir assim que meu marido saísse para trabalhar, né? Porque eu não queria tirar minhas coisas de lá com meu marido lá, né? Aí ela ficou doente. Eu liguei e cancelei. Aí eu liguei para ele, cancelei, falei, não vai dar para ser hoje, né? Minha filha tá doente, não consegui arrumar minhas coisas. Beleza. Aí depois disso, eu fiquei 1 mês ainda dentro de casa, porque o meu marido ficava... Eu tava indecisa, sabe? Eu tava muito indecisa ainda. Meu marido ficava na minha cabeça todo dia. Ele chorava, ele implorava pra mim não ir embora, ele implorava muito, muito mesmo pra mim não ir embora. Aí ele começou, né? Aí me dava presente, fazia tudo pra mim. Tudo. Aí, só que não adiantava, nada adiantava, porque eu já tava com aquilo na cabeça, eu tava cega. Por mais que ele me desse presente, por mais que mandou telemensagem, sabe? Todas essas coisas. E chorava, e todo dia ficava, nossa, implorando pra mim não ir embora. Só que eu tava cega, não ia adiantar nada ele fazer isso. Como não, né? Como não adiantou. Depois de 1 mês mais ou menos, eu falei, não, agora eu vou. Aí eu liguei de novo pro homem da mudança e ele foi lá. Aí ele falou assim, não, hoje eu vou.
Aí eu marquei pra depois do almoço também, né? Que era pra não pegar meu marido em casa. E meu marido, no dia que ele sabia que o homem ia lá, ele falou pra mim, ele pediu pelo amor de Deus pra mim não ir embora, né? Pra mim não abandonar ele, pois mesmo assim eu fui. Aí eu fui. Aí eu fui embora. E ele sofreu, né? Eu moro com meus pais, né? Eu fui morar com meus pais. Aí ele passou na, na rua de cima da casa dos meus pais, bem na hora do caminhão de mudança, né? A gente tava tirando minhas coisas de cima do caminhão e ele ficou muito triste, né? Ele falou pra mim que o mundo dele caiu naquele momento, né? Que ele viu eu tirando as minhas coisas, que ele viu eu levando a filha dele embora, né? Ele falando pra mim. E foi coisa o quê? De um mês, mais ou menos. As escamas dos meus olhos caíram, né? Porque eu tava cega, quando eu tava em casa, eu tava insuportável. Eu digo isso porque hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo o quanto eu fui insuportável. E aí caiu as escamas dos meus olhos. Eu estava no meu serviço, trabalhando. Olha só. Deus tira as escamas dos olhos da gente aonde Ele quer, a hora que Ele quer. E eu estava trabalhando. E as escamas dos meus olhos começaram a cair. E passou um filme na minha mente. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Né? Eu comecei a chorar. Eu falei, o que eu fiz? E eu falei assim, eu perdi o meu marido, né? Eu pensando comigo, né? Falei, perdi o meu marido, uma pessoa maravilhosa. Porque caiu de uma tal maneira, irmãos. E aí começou a vir todos os meus erros na cabeça. Todos, todos, todos. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu corri no banheiro, né? Porque eu comecei a chorar assim, né? Não consegui segurar as lágrimas. Aí eu corri no banheiro e peguei o celular e mandei uma mensagem pra ele, pedindo perdão, né? Pedi perdão. Aí ele falou assim ele falou pra mim assim que ele perdoava, que ele não tinha nada que me perdoar, tal, né? Mas eu sabia que ele tava chateado e magoado porque eu conheço ele. E aí ele pegou e aí eu pedi perdão, falou que perdoava, só que eu tava inquieta, eu tava impaciente, sabe? Eu falei, eu tenho que conversar com ele, né? Aí eu ainda tentei conversar com ele. Só que daí ele já tava com o coração duro, já tava, né? Já não queria mais, já tava, né? Tudo virou, né? Ele que começou meio que, assim, nunca. Ele foi de. Como posso dizer? Ele nunca foi de me repudiar, sabe? Mas ele tava com o coração duro. Quem repudiava ele era eu, né? Porque quando eu tava em casa, ele não podia nem chegar perto de mim. Eu não queria nem que ele encostasse em mim. Eu repudiei ele demais, demais, demais mesmo. E aí depois eu tentei voltar com ele, né? Mas foi sem sucesso. Foi sem sucesso. E ele sempre duro comigo. Até que teve um dia que ele falou, não, a gente pode voltar, mas não vai ser agora. A gente pode ficar saindo, mas agora eu não vou voltar. E aí ele já tinha vendido, né? Porque metade dos móveis ficou lá na casa, ele já tinha vendido mais algumas coisas. E como ele não sabe fazer nada, né? Ele era assim, as coisas de casa, né? Eu falo, o serviço de casa, ele não sabe fazer nada, não sabe fazer uma comida, não sabe fazer um nada, né? Ele dependia de mim. Aí ele foi morar com a irmã dele. Pra irmã dele cuidar dele, né? Só que essa irmã, nesse tempo, né? Quando foi em novembro do ano passado, ela morreu. E aí ele acabou ficando sozinho. Aí foi morar com a mãe dele, né?
Aí ele foi morar com a mãe dele, ele alugou a nossa casa e ficou morando com a mãe dele. Aí quando a irmã dele morreu, ele era muito apegado nessa irmã dele, demais. Ele se distanciou mais ainda de mim, porque ele falou que queria ficar sozinho, né? Porque assim, ele tava sofrendo demais, porque a irmã dele que ele mais amava morreu, que era a caçula, e eu com tudo que ele sofreu comigo, então ele queria ficar sozinho, e ele se distanciou mais ainda de mim, né? E aí aí eu falei assim, eu comecei a procurar, né, na internet, canais de restauração. Aí eu encontrei o do Irmão Guapo, do Walter, da Sol. Comecei a assistir, né? Comecei a aprender muita coisa, muita coisa. Aprendi muita coisa mesmo. E aí eu pensei comigo, né? Agora eu vou começar, né, a buscar pelo meu marido, né? Porque quando as escamas dos meus olhos caíram, eu percebi que eu amava ele. E eu percebi os meus erros, né? Percebi meus erros. Só que quando depois disso, ele veio me procurar, né? Só que quando ele veio me procurar, eu vi que eu ainda não estava preparada, porque eu não sei o que aconteceu. Eu já conhecia os canais de restauração, já estava acompanhando algumas campanhas do Walter, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que eu comecei... eu não estava repudiando ele. Só que eu tava meio que esnobando ele. Ele chegava em casa e eu não queria ver ele. Eu não sei explicar, eu não queria ver ele. Eu amava ele, ou eu acho, né? Eu tava não sei explicar. Só que eu não queria, eu ficava esnobando, eu não queria sair com ele, eu não queria dar volta com ele, eu não queria que ninguém me visse com ele. Nem eu mesmo tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu não queria sair com ele, não queria dar volta com ele. A mãe dele virou a cara comigo, né? Como eu disse, a mãe dele virou a cara comigo. Não queria eu na casa dela. E aí ela falou que se ele voltasse comigo, ele tava na rua, né? Só que mesmo assim ele não ligou e continuou atrás de mim. Continuou. E aí só que ele queria que eu fosse conversar com a mãe dele. Ele queria muito, esse era o desejo dele, que eu fosse falar com a mãe dele. Só que eu ainda tava com o coração duro. E eu falei assim, não, eu não vou conversar com sua mãe depois de tudo que ela me fez, porque a minha sogra me ofendeu muito com palavras. Ela me ofendeu muito. Ela me mandou mensagem me xingando, sabe? De um monte de coisa, e ela vivia me xingando de nome feio, sabe? Que eu nem vou falar. E eu falei assim, não, eu não quero, né? Eu falei, eu não quero. E ele sempre insistindo pra mim falar com a mãe dele, né? E eu falei assim, não vou. Aí, quando foi uma quinta-feira, ele apareceu aqui, eu acho que foi mês de abril, numa quinta-feira, não me recordo muito o dia. Ele apareceu aqui. Mas foi no começo de abril. Ele apareceu aqui. E aí ele falou que... Aí ele veio aqui, eu acho que foi isso. Ele chamou pra dar uma volta, eu falei que eu não ia. Falei assim que eu não ia, que com ele eu não ia sair. Aí ele virou as costas e foi embora. Aí ele chegou na casa dele, ele me mandou uma mensagem se eu queria dar um tempo. Aí eu falei que... Aí eu não respondi. E ficou por isso.
Aí ele pegou e aí não apareceu mais. Não apareceu mais. Ele sumiu. Aí passou o quê? Eu acho que passou uns 20 dias que ele apareceu namorando. Ele tava namorando. E quando eu descobri, foi uma dor imensa. Eu passei uma semana chorando, irmãos. Uma semana. E nem eu tava me entendendo. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Porque quando ele tava me procurando, quando ele voltou a me procurar, eu tava esnobando ele, né? Aí quando ele assumiu outra pessoa, eu sofri. Eu sofri muito, muito mesmo. Eu achava que eu não ia aguentar. Eu achava que eu ia morrer, de tanto que eu sofri. Aí foi onde eu comecei a pegar firme. Foi onde eu comecei a pegar firme, né? Propósito, campanha. Aí eu comecei a pegar firme na oração, na madrugada, à noite, de manhã. Pegando firme. Comecei, né? Eu comecei a assistir as lives do Guapo. Aí começou o clamor. Assistia todos os dias. E aí, isso foi em abril, irmãos, que ele encontrou outra pessoa. Em abril. E eu comecei a pegar firme. Mas confesso que tinha vezes que eu que eu fraquejava. Eu fraquejava porque, aparentemente, né, ele estava muito feliz com a outra. Ele estava muito feliz, aparentemente. E a outra postando foto. E os outros vinham me falar as coisas. E ele colocou foto no perfil do WhatsApp dele com a outra, né? E foi assim que eu descobri que ele estava namorando. Porque ele colocou a foto do perfil do WhatsApp dele, ele colocou ele com outra. E a minha filha chegou em casa, minha filha tinha saído com ele e falou pra mim que ele tava com outra. Minha filha tem 5 anos hoje. E ela falou pra mim. Minha filha é muito esperta, né? E ela falou pra mim. Aí eu tentei, o que eu fiz, né? Tentei colocar minhas mãos. Isso foi quando ele trocou a foto do perfil, que eu vi realmente que ele tava namorando. Foi em maio, dia 9 de maio. Eu lembro porque no Dia das Mães foi o dia que eu coloquei minhas mãos, que foi no dia 10 de maio. Quando foi no dia 10 de maio, o que aconteceu? Eu fui me humilhar para ele. Eu pedi para voltar, né? Eu pedi para voltar. Pedi para ele voltar para a família dele, para ele deixar a outra. Aí, é lógico que eu ouvi? Um não. Ele falou que não. Porque ele falou que... Aí ele falou pra mim que não ia largar da outra porque já tinha envolvido família, né? A mãe dele, o pai dele já tinha conhecido a outra. Ele já tinha conhecido os pais da outra também. E ele falou pra mim que ele não ia fazer isso. E aí tá bom, né? Passou. Aí o que eu fiz? Eu sumi totalmente. Eu sumi. Eu deixei de falar com ele. Assim, o único assunto nosso era sobre nossa filha. E quem pegava ela, quem entregava ela para ele era minha mãe. E quem pegava, assim, ele pegava com a minha mãe, devolvia para minha mãe. Ele não me via mais. Eu sumi. A partir desse dia, eu resolvi não aparecer mais para ele. Aí teve um dia que ele me mandou mensagem, né? Que, assim, porque ele queria conversar comigo, né? Falou que tinha umas coisas para me falar, mas eu não fui. Falei para ele que não, que a gente não ia mais conversar,
que eu não queria mais conversar, porque eu tava... Aí eu falei, né, que eu gostava dele e eu não queria mais ver ele pra mim não sofrer. Aí ele pegou e ficou por isso. Aí eu não mandei mais mensagem. A mensagem mesmo era só sobre a minha filha. E depois desse dia 10 de maio, eu não apareci mais para ele. E peguei firme, né, nas orações. Só que tinha vezes que eu fraquejava, confesso. Eu fraquejava, queria desistir. Não foi uma vez só, foram várias vezes nessa caminhada aí que eu tentei desistir, né? Falava que eu não via nada acontecendo, eu não via nada. Foi muito bem silencioso, sabe? O agir de Deus na minha vida, assim, nas nossas vidas, foi bem silencioso, porque eu não enxergava nada. Aí eu pensava comigo, eu vou desistir, eu não tô mais aguentando. Aí teve um dia que eu conversei, teve um dia que eu, né, pedi para Deus uma resposta nas minhas orações na madrugada. Eu pedia muito para Deus, né, uma resposta. Aí eu sonhei, na mesma madrugada que eu pedi a resposta para Deus, eu sonhei. E aí eu sonhei com ele. E ele me dizia que ele me abraçava no sonho e me dizia que ele ia salvar nossa família. Foi 2 vezes que isso aconteceu. 2 vezes nas minhas orações que eu pedi resposta para Deus. E eu sonhei. E o último sonho foi dia 29 de junho. Eu marquei essa data. Eu falei assim, eu quero, né? Depois disso, eu falei, eu quero saber quanto tempo vai demorar, né? E era assim que Deus falava comigo, em sonho. Porque quando ele começou a namorar, foi através de sonho também que eu descobri, porque eu vi a foto, mas eu já sabia que ia acontecer, porque eu sonhei. Eu sonhei que ele estava namorando no sonho. Ele chorava muito. Ele me abraçava, ele chorava muito, falava pra mim que ele tava namorando. Foi coisa, irmãos, foi coisa de 2, 3 dias. Ele apareceu namorando. Então, quando eu tive esse sonho, com ele dizendo que escolhia a família dele, eu já sabia que o milagre ia acontecer uma hora ou outra. Só que a gente é falho, né? Eu acabava pensando em desistir, porque eu não via nada acontecer, e eu acabava desistindo, né? Pensava comigo, eu vou desistir. Aí eu aconteceu de eu ficar 3, 4 dias sem orar, sem vontade de levantar da cama. Eu sentia, sabe, um peso muito grande, eu não tinha vontade nenhuma de orar. Muito sono, muita canseira. E eu arranjei uma parceira, né, de oração, que me ajudou muito. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, né, porque ela me ajudou muito, muito mesmo, né, quando eu tava fraca, ela orava por mim. Quando eu falava em desistir, ela não deixava, ela me animava, ela me incentivava, ela não deixava, né. O nome dela é Elis Fael. Ela tá no grupo do Guapo também. E ela me ajudava, sabe? Ela me ajudou muito em oração, porque foram várias vezes que eu tentei desistir. E ela sempre lá falando pra mim, não, você não vai desistir, seu milagre vai acontecer. E aí eu pegava e, né, falava, não, eu vou continuar. E eu tenho certeza que as orações dela também me ajudou muito. Muito mesmo, porque tinha vezes que eu não orava, sabe? Não orava de jeito nenhum. Eu ficava tão fraca, mas ela estava ali orando por mim. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou pegar firme agora. Agora eu vou pegar firme.
Aí aconteceu, eu comecei a orar, né? Orar. Aí eu peguei uma foto, né? Um ato de fé, irmãos. Peguei uma foto nossa e coloquei em Ezequiel 37, no Vale de Ossos, no Secos. Aí eu coloquei lá. E aí eu li, né, essa parte dos ossos secos. Eu li com muita fé. E aí eu falei assim, coloquei a foto no meio da Bíblia, profetizei vida pro meu casamento. E lá a foto ficou, não tirei de lá. Aí eu comecei a fazer a campanha, né, do Guapo, das muralhas. E aí quando foi, eu acho que, não lembro o dia, no dia que foi, mas eu profetizava, sabe, eu ficava assistindo bem assim, eu assistia com muita fé a campanha. Eu assistia com muita fé mesmo, e teve um dia que eu comecei a imaginar, sabe, as muralhas caindo. Mas eu imaginei tão assim, sabe? Comecei a imaginar. Aí eu falei, aí quando foi no 5º dia, irmãos, no 5º dia da campanha das muralhas, meu casamento foi restaurado para a honra e glória do Senhor. Foi assim, no de repente, como o Guapo fala. Eu estava no meu serviço, a gente já não tinha contato nenhum, e ele já estava com outra. Pra mim, ele estava feliz, né? Detalhe, porque ele tinha dado até uma aliança para ela, aliança de compromisso, né? Mas ele já tinha dado, né? E uma coisa que eu falo, o inimigo é muito sujo, irmãos, muito sujos, porque ele reclamava muito do meu jeito, né? Do meu jeito. Ele falava para mim que queria uma mulher que gostasse dos pais dele, né? E que gostasse da família dele. Coisa que eu não era. E no dia que a gente conversou, que eu tentei pôr as minhas mãos, que foi o maior erro que eu cometi, ele falou para mim que ele encontrou nessa mulher tudo o que eu não tinha, o que ele não encontrou em mim, né? E aí, essa mulher, olha só, o diabo ofereceu um prato cheio. Essa mulher, ela dava presente para ele. Ela fazia tudo para ele. Tudo. Tudo, realmente, tudo que eu não fiz, ela fazia. Sabe, totalmente oposto de mim. Então eu pensava comigo, ele deu até aliança de compromisso. E na hora que eu fiquei sabendo, foi uma tristeza enorme, eu chorei muito. Então, realmente eu falava assim, ai meu Deus, será que... Eu pensava comigo, ele tá feliz com ela. Ela é totalmente o oposto de mim, ela faz tudo, ela acompanha ele em todos os lugares, ela é companheira dele em tudo, coisa que eu não era. Então eu pensava comigo, ele tá feliz com ela. Eu falava assim, então era por isso que eu falo, não olhe, né, para essa circunstância, porque quando eu olhava, era onde eu desistia. E quando eu via isso, eu pensava comigo, não, eu vou desistir, porque pra mim ele tava feliz com ela. Eu ainda falava pra minha irmã, né, irmãzinha da fé, eu chamo ela, né, pra minha parceira de oração. E eu falava pra ela, ela tá feliz, ele tá feliz. Ela falava, não tá. Ela falava pra mim, né? Falava, não tá, isso daí é felicidade falsa, é uma falsa felicidade, né? Então eu resolvi, né, não olhar pra isso. E realmente, aí quando ele me ligou, eu tava no meu serviço, né? Isso no dia 9. Isso no dia 9. Aí eu tava no serviço, isso no 5º dia da campanha, irmãos. Eu tava no serviço, ele me mandou uma mensagem.
Eu estranhei, eu fiquei surpresa, porque eu tava, né, eu almoço no meu serviço, eu tava descansando e veio uma mensagem dele, onde ele falava que queria conversar comigo, mas tinha que ser pessoalmente. Aí eu falei pra ele, né, falei, pode falar. Aí ele pegou, ele falou, não, tem que ser pessoalmente. E ele insistiu demais, irmãos, demais. Aí eu mandei uma mensagem, né, pra minha parceira de oração. Falei assim, eu vou mandar uma mensagem. Aí eu conversei com ela, falei, o que eu faço? Eu não sabia o que fazia. Falei, o que eu faço? Eu fiquei tão nervosa. Aí ela falou, não, vai conversar, né? Escuta o que ele tem pra falar. E foi assim que eu fiz, né? Aí eu, depois de muito custo, né? Que ele ficou tentando. Aí eu falei assim, adianta o assunto, né? E aí ele falou pra mim que ele queria agradecer eu por eu ser amiga dele, né? Porque eu nunca neguei ele de pegar minha filha, tal. Aí eu falei pra ele, já agradeceu, né? Porque eu não queria ver eles, não queria ver ele, irmãos, não queria, porque eu sofria quando eu via ele. Mal eu sabia que, né, que já era o começo da minha restauração. Aí eu falei, até que eu falei assim, não, eu vou. Aí peguei e ele marcou, né, um horário, a gente foi se ver, a gente foi conversar. Eu orei antes, né, antes de conversar com ele, eu fiz minha oração e fui, confiante no Senhor. Fui, pedi pro Espírito Santo ir à frente, né, ir à frente, né, e colocar as palavras na minha boca, né, me dar sabedoria na hora de falar com ele. E eu fui. Só que ele falou assim, aí a gente conversou, né? Conversou bem pouco. Ele me convidou para dar uma volta, a gente foi dar uma volta. E aconteceu que aí a gente conversou. Aí ele falou para mim que ele ia largar da outra porque ele me amava. Falou para mim tudo, tudo que eu pedi em oração. Eu ouvi da boca dele. Ele falou para mim que ele estava infeliz com a outra, que ele não gostava da outra, que ele me amava muito, que ele nunca ia me esquecer e que aí ele falou para mim que não conseguia dormir. Eu pedia tanto isso. Ele falou que não conseguia dormir, que ele não sabe o que estava acontecendo, mas ele não conseguia dormir, não conseguia. Daí ele falou assim que os últimos dias, né, ele estava tendo que tomar remédio para dormir, porque ele não conseguia dormir pensando em mim. Aí, na quarta-feira, que ele mandou mensagem para mim na quinta, né, no dia 9. Na quarta-feira, ele falou que foi deitar para dormir e não conseguiu dormir. Ele pensava muito em mim. Ele falou que eu não saía da cabeça dele. E ele pensava muito em mim. Aí ele falou que teve que tomar um remédio, tarja preta. Chegou a tomar um tarja preta para ver se ele dormia, para me esquecer. E ele falou que não sabia o porquê, mas ele pensava muito em mim. Aí ele foi dormir, ele tinha que dormir porque ele acordava cedo no outro dia, mas ele não conseguia de tanto que ele pensava em mim. Aí ele pegou, ele falou que ele já acordou no outro dia, na quinta-feira, ele acordou incomodado. E ele só ficava pensando em mim. Aí foi onde ele acabou mandando a mensagem pra mim. Aí ele pegou e mandou a mensagem pra mim. Aí a gente conversou, né? Aí ele falou, né, que não gostava dela, que me amava, que ficar com ela porque ele não queria viver a vida dele infeliz, que ele ia largar dela. Aí ele falou pra mim que ela já tava falando de casar, já tava falando de comprar móveis pra ir morar com ele. E ele zarpou fora, né? Aí ele falou pra mim que quando ele ia ter relação com ela, ele não conseguia ter relação com ela.
Quando a gente conversou, ele falou pra mim que já fazia 2 semanas que eles não tinham relação nenhuma, que eles não, sabe? Ele falou assim que ela já estava até preocupada com ele, porque ele não conseguia, porque na hora dele ter relação com ela, ele pensava muito, mas muito em mim. E eu orava muito, irmãos. Eu orava muito acerca de espinhos. Eu fazia muito essa oração da cerca de espinhos na madrugada. Vocês não têm noção. E eu orava muito, né, pro Espírito Santo convencer ele para voltar para a família. Eu orava muito para ele não me esquecer, para Deus não tirar ele não tirar eu do coração dele, inclinar o coração dele para mim, para ele, sabe, não me esquecer, para ele pensar em mim. E tudo aconteceu porque eu ouvi da boca dele. Tudo aconteceu. E foi assim, irmãos. A gente conversou na quinta-feira à noite, né, dia 9, quando foi no dia 10, ele conversou com a OM, terminou tudo com ela e mandou uma mensagem pra mim. Aí ele falou pra mim, que ele tinha terminado dela. E na quinta-feira, ele falava pra mim, ele falava assim, seu Deus é muito forte. Ele falava pra mim, ele falou, nossa, seu Deus é muito forte, Thaís, muito forte. Ele colocou nós no mesmo caminho novamente. Ele falou, como seu Deus é forte. E eu dei risada, mas eu não falei nada. Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, foi muito lindo isso que você fez. Eu olhei pra ele assim e falei, o quê? Aí ele falou pra mim, ele falou, você não lutou com palavras, você não veio conversar comigo, você não lutou com palavras. Até porque se você tivesse vindo falar alguma coisa, eu acho que eu não ia aceitar. Ele falou, você lutou com Deus. E aí eu até segurei as lágrimas, porque me deu uma vontade enorme de chorar quando ele falou isso. Aí ele falou pra mim assim, ele falou, seu Deus é muito forte mesmo, muito forte. Porque uma vez quando ele comentou até sobre o divórcio, irmãos, né, logo quando ele começou a ficar com a OM, ele comentou em divórcio. E eu falei pra ele que eu não ia assinar. Falei assim, que eu não ia assinar, que eu não ia colocar a mão. Porque o casamento era de Deus. E eu não ia colocar a mão pra assinar divórcio nenhum. Aí eu falei pra ele que um dia aí ele perguntou se eu queria conversar, né, se eu queria conversar com ele e tudo. Falei que não, que não era a hora da gente conversar ainda, mas que um dia a gente ia conversar muito. Aí ele perguntou se podia ser num outro dia, né, eu falei que não. Falei pra ele que podia demorar até ano, mas a gente ainda ia conversar sobre isso. E ele falou pra mim, né, no dia que a gente conversou, na quinta-feira, ele falou pra mim que ele ficou com isso na cabeça. Desde o dia que eu falei isso pra ele, ele ficou com isso na cabeça. Ele falou que pensou, nossa, o que essa menina tá falando? Porque ele falou que se arrepiou inteirinho na hora que eu falei que a gente ainda ia voltar. Que podia demorar ano, mas que a gente ia voltar. E ele falou que ele se arrepiou e ele não tirava isso da cabeça também. E é isso, irmãos. Ele terminou da OM. E a gente estamos juntos para a honra e glória do Senhor. E eu peço, irmãos, que vocês não desistam, irmãos. Porque eu pensei várias vezes em desistir. E olha só, se eu tivesse desistido, a minha vitória, o meu milagre estava tão perto de acontecer e eu pensando em desistir. Olha só, se eu tivesse desistido. Se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria com ele. Eu continuei, sabe? Daí eu me reergui e continuei batalhando, orando. E Deus fez o milagre na minha vida. E eu glorifico esse Deus. Eu glorifico. Não desistam. É o que eu peço a vocês. Não desistam. Porque o milagre vai acontecer na vida de cada um de vocês.
Não desista, é o que eu peço.